O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Eu gostaria de ler lá no capítulo 5, a partir do 3. Nós vamos até o 10. Onde nessas bem-aventuranças, Mateus 5, 3, diz assim, aqui eu estou na NVT, que traduz bem-aventurado por felizes. E é difícil a palavra bem-aventurança, a bem-aventurança aqui ela é difícil de traduzir. Mas é uma ideia assim de aprovação de Deus. É como se Deus dissesse assim: você é feliz porque você está fazendo isso, está nessa situação, e eu estou te aprovando, eu estou te aprovando. É um bem-aventurado, abençoado, feliz, como está aqui. E lá no capítulo 5, verso 3 diz: felizes os pobres de espírito, porque do reino do céu lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus, a governança de Deus lhe pertence. Você percebe que nessas bem-aventuranças você tem um presente e um futuro. Um presente e um futuro. Feliz agora, porque vai ter alguma coisa no futuro, uma promessa. E é isso que Deus está dizendo: por enquanto o reino ainda não está pleno, mas você é feliz se você está na governança, você está atendendo, você está dentro desse projeto. Amém? Que legal, parabéns, bem-aventurado é você. Vai ter a resposta disso. Fique em paz, Deus vai te trazer um resultado desse teu comportamento, desse teu sentimento, dessa tua ação. Então a governança de Deus vai se estabelecendo nessa realidade onde ainda não é pleno o reino de Deus, mas a gente está caminhando na promoção desse reino, da verdade, do amor, da paz, da alegria. Nós estamos no trabalho de Deus para gerar essas coisas. Começamos dentro de casa, nos nossos amigos, na nossa família, na igreja, na sociedade. E a governança de Deus, ela pede uma coisa muito importante, e esse é o ponto número 1: relacionamento com Deus. E aqui nós vemos que Deus está dizendo aqui através das bem-aventuranças: olha, vocês se relacionando comigo, vocês são bem-aventurados. Vocês se relacionando comigo, vocês já estão na minha aprovação. E é isso que eu quero que vocês vivam. Lá no capítulo 6, ainda continuando lá no verso 15, Jesus vai falar sobre oração. E diz: olha, vocês têm que orar. E nós temos a oração do Pai Nosso, nós temos as orientações da oração, porque Deus quer relacionamento com Ele. Então, na governança de Deus, eu preciso ter contato com Deus, eu preciso estar ouvindo a voz de Deus, e isso precisa ser algo muito pessoal, muito importante. Você precisa cultivar uma vida de busca pelo Senhor. Deus não quer ser o primeiro step, Ele quer interagir com você, Ele quer conversar com você, Ele quer apresentar para você um projeto de vida. É tão maravilhoso isso, que isso independe do teu nível financeiro, independe da tua idade, independe do teu status social. Deus te usa, e isso te satisfaz tanto, porque você está no projeto da vida, no projeto da existência, na razão de existir. E por isso Ele fez você com essa cor de cabelo, fez homem, fez mulher. Por isso você nasceu nessa família, porque Ele tinha esse projeto, e por isso que você passou por várias experiências, porque o projeto dele estava te moldando. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, ele diz assim: agora eu sei que eu fui predestinado desde o ventre da minha mãe. Então, relacionamento com Deus é muito importante para a gente poder estar nessa governança. Irmãos, a pergunta que eu faço: você tem orado? Qual é o nível de oração? Ou você ainda precisa da oração do outro? Eu preciso das tuas orações, porque eu preciso de irmandade, eu preciso de calor humano, eu preciso de carinho. Mas Deus não está vinculado ao outro orar por mim. Deus está vinculado ao meu relacionamento. Quando eu dou espaço para que Ele fale, para que Ele interaja comigo, porque a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que Deus é um Deus relacional, e isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender na governança dele. Você tem vida espiritual, relacionamento com o Senhor. O segundo ponto
é que isso se desdobra num relacionamento com o próximo. E vamos lá para o capítulo 5, verso 43 em diante. E se você vive isso daqui, me ajuda, porque eu não vivo isso aqui plenamente, mas eu quero viver, e eu quero, porque essa é a governança de Deus. Se o meu relacionamento com Deus está em trabalho, e Deus tem me falado, e a gente tem se relacionado, e Ele tem incomodado, Ele tem consolado, Ele tem ensinado, aleluia, glória a Deus, mas agora isso tem que transbordar. E aí ele chega lá no versículo 43 do capítulo 5, ele diz assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. E amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. E orem por quem os persegue. E vocês ouviram que foi dito, ame. Eu tenho que amar, gente. Tem que transbordar. Desse modo, verso 45, vocês agirão como verdadeiros. O que é escrito na tua Bíblia? Na minha está escrito filhos. Não é servo de Deus, é filho. Ei, filho é coisa muito íntima, não é? Isso. Obedece o pai, filhos do seu pai. Então Jesus coloca filho do seu pai que está no céu. Ele está colocando a paternidade de Deus como algo que vai gerar essa vida de amor ao inimigo, não é ao amigo. Pois Ele, Deus, dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons. Ele abençoa todo mundo. Ele faz chover tanto para os justos como para os injustos. Verso 46: se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? A perfeição exigida aqui é essa: ame o seu inimigo, retribua o mal com o bem, retribua o mal com o amor. Como Deus é amável com todos nós, ao parecermos com Ele, em termos de relacionamento com Ele, estendemos esse relacionamento às pessoas que estão ao seu redor. E é muito claro que a gente tem que amar, e amar é o inimigo, amar quem nos odeia, amar quem nos menospreza, amar quem nos machuca, amar quem nos engana, amar quem nos entristece. Como é isso? É isso. Então, a segunda dimensão da governança de Deus sobre nós é que a partir do momento em que eu estou sob o governo de Deus e tenho relacionamento com Ele, número 2, eu tenho relacionamento com pessoas. Mas aí nós vamos para uma terceira instância, um desdobramento maravilhoso que o Sermão do Monte está preocupado em que nós vivamos. É que se eu tenho um relacionamento com Deus e eu tenho um relacionamento com o próximo, eu preciso também aprender a relacionar-me comigo mesmo. E aí nós vamos encontrar a palavra de Deus nos colocando numa dimensão, quando Ele diz: olha, eu cuido de vocês. Nós lemos no começo do sermão, capítulo 6, verso 22 a 23, eu cuido de vocês, não se preocupe, eu sou o pai que cuido. Está vendo os passarinhos? Não vale nada aquilo lá, esse pardalzinho feio não vale nada, eu cuido deles. Imagina vocês, sabe as florzinhas lindas, né? Mas elas têm uma vidinha pequenininha, e olha que lindo que elas são. Você é muito mais lindo do que aquelas flores, e eu cuido de vocês sim. E é preciso então que haja esse tratamento, porque vocês são a luz deste mundo, vocês são sal, vocês dão sabor, o sabor de Deus para as pessoas. Vai para o quarto, Mateus capítulo 6, entra lá e deixa Deus fazer uma faxina nesse coração. Coloca diante dele, escuta Ele dizendo para você: ei, você é meu filho amado, e eu tenho grande alegria em você. Eu vou me desnudar emocionalmente diante de Deus, chorar diante de Deus, rasgar meu coração diante dele, me derramar diante de Deus e entregar para Ele as minhas mazelas, as minhas angústias, as minhas vergonhas, os meus pecados, os meus medos, as minhas incertezas, e dizer: Deus, olha, eu preciso que o Senhor purifique. E Deus vai fazer como fez com Isaías. Ele vai pegar uma brasa lá no altar e vai queimar esse teu pecado, Ele vai te purificar. O que aconteceu com Isaías? Ele se sentiu puro, ele se sentiu leve. É por isso que na igreja tem a confissão dos pecados.
porque Deus ainda vai perdoar. Não, Deus já te perdoou. Sabia que Deus já perdoou? Mas eu preciso, pedagogicamente, colocar isso diante dele. Eu preciso tomar consciência de que existem ainda aspectos do meu coração que Deus precisa quebrar, dinamitar, que precisa destruir. E como você faz isso? Ora com o Senhor. Por isso que Jesus vai falar da oração, capítulo 5. Ele vai falar da oração, capítulo 6, com grande intimidade, com grande insistência. Continua, ora, para que o teu coração fique leve. Jesus foi para o Getsemane, lembra do sermão do Getsemane? Orou, e depois do Getsemane, ele estava transformado. Sua angústia acabou. Pastor, eu estou angustiado. Vai orar. Pastor, eu estou com medo. Vai orar. Pastor, eu estou triste. Vai orar. O que tem sustentado a minha família nesse momento tão difícil? Oração. Então eu encerro aqui dizendo, irmãos, nós precisamos ter essa governança de Deus. E isso significa que eu preciso ter relacionamento íntimo com o Pai, que eu preciso transformar isso em relacionamento abençoador com o próximo, e que eu preciso viver um relacionamento muito bom comigo mesmo, na presença desse Pai, deixando Ele me libertar e me curar. E aí então eu vou caminhando dentro da governança de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o relacionamento com o Pai, o relacionamento com o próximo, o relacionamento consigo mesmo se transforme numa realidade muito abençoada.